Lucas 8:49 diz assim: enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Amém? Oh Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite, pelo dia que nós passamos em família, pelo momento de oração, pelo momento de palavra, pelo devocional contigo. Obrigado pelo teu toque, pelo teu mover, pelo teu agir. Obrigado pelos livramentos, pela provisão. Obrigado pela proteção. Obrigado pela graça, Senhor. E obrigado, Senhor, por cada vida aqui presente. Que todos nesta noite estejam com seus ouvidos atentos para ouvir a tua voz, a tua palavra. E que a palavra, Senhor, e a voz seja agradável, seja como um bálsamo, Senhor. Que a tua palavra nessa noite possa fortalecer, possa levantar, animar, possa reagir, interagir. Oh Pai, faz algo novo nesta noite em nome de Jesus, Pai. Amém. Aleluia. Queridos, ontem aqui com os jovens, contando comigo, eram 7. Eu compartilhei uma palavra com eles ontem. E eu quero pegar pelo menos uma parte dela e compartilhar com vocês hoje. Eu não sei se você já ouviu uma voz dizendo para você: desista, acabou, ponto final. Eu não sei se você já ouviu isso. Alguém já ouviu essa voz? Quem ouviu? Levanta a mão. Ah, pensei que era só eu. Vocês sabem, todos aqui já conhecem a história de Jairo e a forma como Jesus ressuscitou a filha dele. Agora, nesse contexto, aqui nesse momento, Jairo, ele teve uma participação importantíssima. Primeiro, que ele teve que se humilhar, porque ele era o principal da sinagoga. Digamos que ele era um líder da igreja local, que era contra Jesus, que não acreditava em Jesus, que queria matar Jesus, queria prender Jesus e matar, exterminar, acabar com ele. Naquele momento, sua filha ficou enferma, ele viu que ela ia morrer, ele teve que se humilhar, e ele vai até Jesus, e ele vai publicamente, ele não vai escondido. A mulher do fluxo de sangue não, ela vai ali por debaixo, toca, ele não, ele foi publicamente e disse: mestre, eu preciso de um milagre, minha filhinha está morrendo, ela tem 12 anos. Ali ele aprendeu outra lição. Ele teve que aprender que o problema dele nem sempre é maior do que o do outro. Porque enquanto ele falava com Jesus, chega a mulher do fluxo de sangue, toca na orla das vestes dele, ela é curada, e Jesus para ver quem é a mulher, para conversar com ela. Ele teve que entender que não era ele somente que precisava de Jesus. Sabe qual é o nosso grande problema? É achar que o nosso problema é o pior de todos, e que ninguém passa por nenhum tipo de dificuldade. Infelizmente, isso acontece com os pastores. As pessoas acham que os pastores são super-heróis, né? Que tem uma capinha, né? O The Flash, agora tem um seriado aí, The Flash, o cara corre feito uma bala, sei lá.
Não, pastor não tem problema. Ah, pastor não tem. Todos têm. Independente de que, se você é pastor, se você é membro, se é ovelha, se é bode, não sei. Todos têm problema. Todos passam por problema. E a gente tem que entender algo que esse homem entendeu aqui. Que para a pessoa, o problema dela é muito complicado, é muito grande e muitas vezes quase que impossível de ser resolvido. E a gente está tão preocupado com o nosso que a gente não consegue enxergar o do outro. É verdade? Você está tão preocupado com o que você está enfrentando, com o que você está passando, ou com o que você vai passar, que você simplesmente nem procura saber o que é que seu irmão está passando, necessitando ou precisando. Simplesmente. Jairo aqui, ele teve que aprender essa lição. Era urgente. Ou Jesus ia ou a menina morria naquela hora, mas ele teve que esperar. Jesus, espera aí, Jairo, eu vou lá, fica tranquilo, deixa eu ver aqui essa mulher, conversar com ela. O que aconteceu? Saiu virtude de mim, alguém me tocou. E os discípulos, mas mestre, todo mundo me toca, tem uma multidão. Não, peraí, alguém me tocou de uma forma diferente. E aí a mulher vem, conversa com ele, vocês sabem toda a história. Depois daquele momento, Jesus diz para Jairo: vamos lá, vamos na sua casa agora. E quando Jesus está se aproximando da casa de Jairo, chega uma notícia: não incomode mais o mestre, sua filha morreu. Será que isso chama atenção a você para alguma coisa? Nós buscamos a Deus em relação a alguma coisa, e quando o Senhor está chegando com a bênção, com a cura, com a provisão, quando Ele está bem próximo, chega uma notícia para você, para matar você, para roubar a tua fé, para minar a tua fé, para tirar o teu sonho, para acabar com você, para impedir você de receber o que Deus tem para a tua vida. Jesus estava praticamente à frente da casa de Jairo. Jesus já estava ali. Se Jesus está ali, o impossível pode acontecer, inclusive a ressurreição. Mas veio alguém enviado do inferno e disse: não incomode mais o mestre, ela já morreu, ponto final, acabou. Aqui Jairo aprende outra lição. Jairo aprende que com Jesus não existe ponto final. Com Jesus nada é impossível. Ele pode transformar um ponto numa vírgula e escrever uma nova história, um novo capítulo na sua vida. Amém? E eu gosto muito, porque Deus, Ele age de uma forma tão tremenda, tão maravilhosa, que a gente não entende, não compreende. É por isso que Isaías diz: olha, os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. A melhor forma, olha só que coisa tremenda, o milagre vai acontecer quando não tiver mais solução, quando morrer, quando não tiver mais saída, quando o homem não puder fazer nada, quando você não puder fazer nada, quando ninguém puder fazer, aí Deus começa a agir. A melhor forma de se construir é a partir da base. A partir da base. Eu ministrei na igreja em Manaus em 1997. 97. A igreja maior do que a nossa igreja aqui do Bosque.
tinha 4.000 assentos, cadeiras confortáveis, tinha uma escola dentro dela, uma sala só para oração, uma sala toda acústica e equipada só para o Ministério de Música ensaiar, uma coisa fantástica, enorme. E conversando com aquele pastor, ele me contou como é que foi o início. Eles não tinham nada. De repente eles conseguem um terreno, mas cadê o dinheiro para fazer a obra? Não tinha. O Senhor fala para ele: faça o que for possível, faça a sua parte e deixa que eu faça a minha. E ele disse: Senhor, chegou no terreno, o que é que eu posso fazer aqui? E a resposta veio na hora: faça a base, cave, comece a cavar. E ele começou a cavar. E aí um senhor que tinha um armazém de construção do outro lado da rua, vendo o pastor e alguns irmãos cavando ali já o alicerce, chegou para ele e doou uma quantidade que eu não me lembro de tijolos. E assim o Senhor foi fazendo até chegar no que eles estavam quando eu conheci. Ministério imenso, mas começou lá de baixo. O problema é que a gente não quer passar por essas fases, né? Essa fase é muito difícil, tem que ter muita fé. Nós queremos que as coisas já comecem já pipocando. A pessoa abre o comércio e já quer detonar em vendas na primeira semana. A melhor forma, a que Deus mais gosta, a que Ele mais age, é quando não há mais esperança, é quando não há fé. Acredita nisso? É quando você acredita que não acredita, acredita que não é possível. Aí que Ele começa a agir. Fiz tudo que eu podia, recorri a todos que eu podia, fiz. Agora não tem mais jeito. Aí o Senhor diz: agora é comigo, deixa comigo. Conversando com o Ada ontem, eu fiz uma pergunta. Acredito que vocês aqui já construíram algum imóvel, ou já viram alguém construir, e já também fizeram alguma reforma na sua casa. E esse ditado, para mim, ele é realmente verdadeiro, que diz que é melhor você construir do que você reformar. Alguém já ouviu isso? Melhor do que construir melhor do que reformar é construir. Por quê? Porque na construção você só tem um terreno. Ali você pode planejar tudo. Bota essa parede aqui, não vai ficar legal, tira para cá, pá, pá. E você executa, sai tudo perfeito, como você planejou. Mas quando você já tem uma casa pronta e você quer reformar, tirar uma parede, botar uma porta em outro canto, meu irmão, dá um trabalho terrível. Eu até dei o exemplo de Itapissuma, que tinha uma parede no meio da igreja. Para eu tirar essa parede deu um trabalho, teve que arranjar um engenheiro, o cara tem que fazer um projeto, umas amarrações, umas colunas, e fiz uma viga enorme, deu um trabalho. Se fosse construir, seria bem mais simples do que tirar essa parede. Seria muito mais simples. Eu nunca vi levar tanto saco de cimento, tanto ferro, como aquele negócio que a gente fez, para ficar seguro, para não cair na cabeça de ninguém. Olha a responsabilidade minha. Amados, se a situação na sua vida estiver próxima, como estava aqui na vida de Jairo, dê glória a Deus, porque Jesus está chegando. E quando Ele chega, algo grandioso acontece. Não é fácil.
ele foi atrás de Jesus, ele ouviu falar de Jesus, venceu todos aqueles obstáculos que nós falamos aqui, ele se humilhou, ele aprendeu a esperar, ele aprendeu que os problemas dos outros também são importantes para essas pessoas, ou devem ser considerados, não apenas o dele, que ele não era único, exclusivo e nem prioritário. Jesus atendeu ele como atendeu a mulher do fluxo de sangue. Mas a maior lição foi essa: quando ele já está chegando em casa com Jesus, vem alguém e diz para ele: não incomode mais, deixa o mestre ir embora, ele não precisa mais entrar, ele não pode fazer mais nada, acabou, sua filha morreu e ponto final. Nessa hora, Jairo poderia chegar e dizer assim, chorar, ele poderia dar uma bronca em Jesus: eu não te pedi para vir logo e o senhor não veio, olha aí, minha filha morreu, foi parar para curar aquela mulher, a mulher nem podia até aguentar, já aguentou 12 anos, aguentava mais 12, mas minha filha era prioridade, por sua causa, Jesus, minha filha morreu. Ele podia fazer isso ou não podia? Podia. Quantas vezes nós fazemos isso com o Senhor? A gente culpa o Senhor por algum fracasso nosso. Nós fracassamos em alguma coisa, e é muito fácil transferir culpa e responsabilidade. Poucos são aqueles que assumem a responsabilidade. Não, a responsabilidade é minha, o problema é meu, eu sou o culpado. A grande maioria das vezes a pessoa transfere, passa, a culpa não é minha. Mas Jairo não fez isso. Jairo não culpou Jesus, pelo menos não está registrado na palavra. Jairo não reclamou, não murmurou, ele simplesmente olha para Jesus e espera o próximo passo. O que é que Jesus vai fazer? Porque dali mesmo ele poderia ter dito, ou ele reclamava, como a gente falou aqui, culpava Jesus pela morte da filha dele, por Jesus não ter vindo correndo atendê-la, ou ele simplesmente olhava, me perdoe, olhava para Jesus e dizia: muito obrigado, mestre, eu fui te chamar para você, eu te chamei para você curar minha filha, mas ela morreu, não há mais necessidade, muito obrigado, vai em paz. Mas não foi isso que ele fez. Quando a notícia chegou, você acha que não abateu o coração dele? Imagina você que tem filho e chegasse a notícia para você, você fosse buscar em Jesus a cura, a solução, o milagre, e chegasse, quando você estivesse retornando, por exemplo, da igreja como pastor para orar pela sua filha, chegasse a notícia: pastor, por acaso, por algum problema, ele demorou, conversou um pouquinho com Ada, brincou ali com o Rezen, e quando chegou atrasado e morreu, e agora? Meu irmão, eu tenho até pena do pastor. Como é que ficaria o coração, como o nosso coração como pai, como mãe, diante de uma notícia dessa? Desesperado, naturalmente, não é isso não? Desesperado. Eu creio que ele ficou abalado, mas o abalo não tirou o foco dele. A notícia, a má notícia, não tirou o foco dele. A morte da filha não desviou ele do propósito. O propósito era o quê? Levar Jesus à casa dele, orar por sua filha e ela ser curada.
mesmo com a notícia de que não adianta mais, morreu, acabou, ele não desviou desse propósito, ele não desistiu desse projeto, ele permaneceu ao lado de Jesus e ele esperou para ver o que Jesus ia fazer. Jesus, ele tem duas soluções, duas situações agora. Ou ele olha para mim e diz assim: olha, Jairo, perdoa aí, cara, já era. Ou ele vai lá e ressuscita. Sabe qual é o problema? A gente não espera em Deus. A gente quer fazer as coisas. E quando a gente quer fazer as coisas e faz as coisas, a gente faz tudo errado, mete os pés pela mão e piora a situação. Olha lá o exemplo de Abraão, nosso pai na fé. As bênçãos de Abraão estão sobre nossas vidas até hoje. Somos herdeiros da bênção de Abraão. Mas Deus fez uma promessa a Abraão: ele teria um filho dele com a Sara. Só que Sara era estéril. E depois de alguns anos que Deus tinha feito a promessa, eles tentaram dar um jeito. Já que Deus não fez, vamos aqui arranjar um meio para criar um milagre. Aí a Sara propõe que ele se deite com a serva dela, Agar, e por meio dela ele tivesse um filho e fosse seu herdeiro. E todos sabem o problema que isso gerou, e até hoje está o conflito lá entre Ismael, né? Ismael e Isaac. Estão lá os dois brigando até hoje. Não sei há quantos mil anos estão brigando direto. Mata aqui, bomba para cá, bomba para lá. Por quê? Se Deus prometeu, quem tem que dar o passo, o primeiro passo é Ele. É Ele que vai fazer, é Ele que vai dizer como. Eu não tenho que ficar pensando: ah, Senhor, olha, eu quero comprar um terreno e construir a igreja, eu vou jogar na loteria, me abençoa. Que é isso? Deus não precisa de loteria para Ele construir uma igreja. Ele é o dono do ouro e da prata. Nós queremos ajudar a Deus. Deus não quer a nossa ajuda. Ele sabe o que vai fazer, como vai fazer e quando vai fazer, e ponto. Nós temos que confiar. A igreja não depende de um homem. A igreja depende de Deus. A igreja é dele. Você é dele. Eu sou dele. Tudo é dele. Amém? Então diga para o seu irmão: meu irmão, deixa Jesus trabalhar. Descansa teu coração. Não tenta ajudar não, porque você vai complicar. Tenta ajudar não. A pessoa, se já ele fosse ajudar, o que é que ele ia fazer ali? Ele ia complicar a situação. Já ele ficou quietinho, paradinho, esperando o que é que Jesus ia fazer. Jesus entrou na casa, pediu para que ninguém entrasse no lugar onde a menina estava, apenas os pais e 3 dos seus discípulos, e mais ninguém. E Jairo obedeceu. Eu acredito que no fundo ele já sabia, lá no seu coração: o Senhor vai ressuscitar minha filha. Porque para ele obedecer tudo direitinho, a menina já morta, é porque ele cria. Ele cria que Jesus podia todas as coisas, pode todas as coisas, que ele era Deus. E ele cumpre cada etapa. Ele vai obedecendo passo a passo. Ele deixa que Jesus dê o passo, dê a direção, e ele vai obedecendo e caminhando e andando conforme Jesus vai falando. E olha só, a direção que Deus nos dá nem sempre é total. Você vai andar daqui até aquela parede, nem sempre é assim. Às vezes Jesus diz assim: dá um passo para frente. Aí você passa um tempo para esperar.
Aí ele, agora no braço direito. Mais 2 à frente. Ele vai, à medida que você vai caminhando, ele vai falando, mas o projeto total, completo, o final, ele nem sempre diz. Olha o próprio Abraão, como é que foi? Sai da tua casa, da tua parentela, da tua família, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão não sabia nem para onde ia. Ele obedeceu. Meu querido, você quer que Deus faça um milagre na sua vida? Você quer que Deus haja? Obedeça a palavra dele e ponto. É só obedecer. Abraão não sabia para onde ia. Abraão saiu andando. Parecia aquele boneco lá de Olinda, lá com o braço todo mole. Vai para lá, aí ele ia. Vai para cá, volta, para frente. Era assim, irmão. E para andar dessa forma com ele, só confiando, só com confiança, só com relacionamento, só com intimidade, só com comunhão, só com experiência. Se não for assim, você não consegue. Se você não acreditar que quem está te direcionando, quem está te conduzindo é o Senhor, você não vai conseguir chegar onde Deus quer que você chegue. Você tem que crer. Você tem que crer que todos aqueles que são do Senhor são guiados pelo Espírito Santo. Se você não crer, Senhor, o Senhor mandou eu ir para a direita. Para a direita tem uma parede, Senhor. Vá para a direita. Mas, Senhor, tem uma parede. Eu vou bater com a cabeça, vai machucar, pode cortar. Vá para a direita. O que ele vai fazer? Eu não sei. Ele pode fazer atrás dessa parede, não sei. Tirar a parede, não sei. Ele mandou? Mandou. Faça. Qual o medo? A gente ouve o conselho das pessoas, e muitas vezes pessoas tolas, conselho de ímpios. Como não obedecer a palavra de Deus? Não dá para entender. E aí, Jesus entra, acompanhado dos pais, dos seus discípulos, pede para fechar a porta, e isso aqui é muito importante, porque quem estava lá fora não acreditava que aquela situação poderia ser revertida. Quem estava fora da casa não acreditava que aquela menina poderia ressuscitar. Quando Jesus manda apenas que essas pessoas estejam ali dentro e manda fechar a porta e deixar todo mundo lá fora, ele nos deu uma lição. Olha, todos os incrédulos ficam aí fora, só entra quem crê. Só entra quem crê. Só vai receber o milagre aquele que crê. Só vai receber o milagre aquele que não desistir. Só vai receber o milagre aquele que obedecer. Diga para o seu irmão: você só vai receber o seu milagre se você crer, se você obedecer e se você não desistir. Se você desistir, acabou aqui, acabou o problema, vai ficar morto. Se Jairo não fosse até o fim, qual foi o propósito de Jairo? Ir buscar Jesus para orar pela sua filha, não foi isso? Se ele tivesse ficado pelo meio do caminho, com aquela notícia que a menina morreu, como é que era a situação dele? Como ficaria? A menina seria sepultada. Mas ele foi até o fim. O propósito dele era que Jesus viesse e orasse com a sua filha. E ele, mesmo sabendo que a menina estava morta, ele foi até o fim com o propósito que ele propôs no seu coração. Meu querido, independente do que aconteça no meio do caminho, vá até o fim, até onde Deus mandou, até onde você sonhou, projetou. Vá, porque Deus vai fazer algo.
Não pare no meio do caminho, não desista diante das situações difíceis, das dificuldades, das palavras de desânimo, de incredulidade que nós ouvimos todo dia. Morreu, acabou, não presta, não dá, você não consegue, você não é nada. Deixa tudo isso lá de fora. Deixa tudo isso lá de fora. Vai até o fim com Jesus, que você vai experimentar o milagre. Para Jairo, uma impossibilidade. Ressuscitar uma pessoa, impossível. Para Jesus, mais um milagre somente, mais um sinal. Não havia dificuldade nenhuma ali para Jesus. O problema existe para nós, para Deus não existe. Para Deus só existe solução. Diga para o seu irmão: o problema só existe para nós, porque para Deus Ele só vê solução. E se algo acontecer de ruim, que venha piorar a situação no meio do caminho, dá glória a Deus, porque Deus vai fazer algo melhor. Ele buscou uma cura, e o Senhor ressuscitou a filha dele. Em vez de uma cura, o Senhor fez um sinal, uma maravilha. Olha que coisa tremenda. Ele buscou algo, o Senhor fez algo muito maior, muito grandioso. Muitas vezes eu e você, nós sonhamos, nós projetamos, mas pequeno, porque somos pequenos. Mas quando Deus realiza, Ele realiza além daquilo que nós pensamos, pedimos ou imaginamos. Ele é Deus. Vale a pena esperar, vale a pena confiar, vale a pena ir até o fim, vale a pena obedecer, vale a pena crer. Jesus está aqui, beleza. A menina está morta, não, mas Jesus está aqui. Não tem mais solução, Jesus está aqui, tem solução. Ela morreu, não. Jesus é a vida, Ele está aqui. Vai acontecer alguma coisa. Quando Jesus está no lugar, algo acontece. E Jesus olha para aquela menina, aquela frase que todos nós conhecemos: Talita cumi. Menina, eu te digo, levanta-te, ou levanta-te. E a menina se levanta. E Jesus disse para os pais assim: agora sirvam uma refeição para ela. Ela deve estar com fome. E aí, meu amado, as pessoas que estavam do lado de fora, que com certeza a palavra diz que alguns riram de Jesus, quando ele ainda entrou ali para orar pela menina, ficou todo mundo assim, ó. Não acredito, impossível, só Deus pode fazer isso. É verdade, só Deus, e foi Ele que fez. Imagina como Jesus, o Pai e o Espírito Santo foi glorificado naquela situação. Meu irmão, que coisa maravilhosa. Como aquela notícia deve ter se espalhado. E aquelas pessoas todas eram testemunhas. Eu sou testemunha. Eu estava lá. Eu vi que a menina morreu. O coração não batia, ela não respirava. Eu estava lá. E Jesus entrou e depois a menina foi ressuscitada. Eu vi. Não foi ninguém que falou. Eu vi. Eu não acreditei, mas quando apareceu, não tinha como eu negar esse milagre. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim para ela: o que Deus tem para a tua vida é algo muito grande, maior do que você pôde sonhar, planejar, projetar.